Bom dia, irmãos, graças e paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez nesta manhã, neste dia, louvando, engrandecendo o nome do Senhor e também aprendendo mais da palavra de Deus. Já tivemos um momento muito especial nesta manhã, estudando a palavra sobre comunhão. Eu só queria dar uma palavra muito especial quanto ao nosso estudo, né? Eu falei lá com os jovens sobre isso. Essa lição sobre a importância da comunhão no meio da igreja, eu tiro 3 lições. A primeira: Deus abriu mão do céu para ter comunhão com os homens. A segunda: Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, e ele não se resumiu em sua casa, mas ele estava no templo mantendo a comunhão com os discípulos, com os fariseus, saduceus e com os seus opositores, e com o povo que necessitava da presença de Deus, né? Jesus tinha uma casa, mas ele não se resumiu em sua casa. Poucas vezes ele estava em casa, e quando ele estava em casa, ele também estava em comunhão. Uma outra coisa que eu aprendo com a palavra, né, a temática comunhão, é que a comunhão não vai até nós que geramos a comunhão. Não somos nós que esperamos a comunhão vir até nós. Somos nós que fazemos a comunhão acontecer quando nós promovemos as reuniões. Só queria deixar essas 3 palavras sobre comunhão. E hoje pela manhã, eu quero primeiramente agradecer quem está conosco, nos acompanhando em casa, quem está conosco aqui. Deus abençoe. Deixa eu ver. Todos são de casa. Todos são de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Todos são de casa. Eu quero meditar com você hoje uma palavra sucinta sobre a importância da Bíblia na vida do cristão hoje. Qual é a importância que você dá para a palavra de Deus hoje? O que a palavra de Deus representa para você hoje? E eu não digo a palavra só falada, a palavra ouvida, mas eu falo em especial a palavra escrita, a palavra que custou vidas, a palavra que permeou anos, a palavra que por alguns anos ela foi lida através de papiros, através de pergaminhos, a qual o apóstolo Paulo vai dizer: olha, traga alguns rolos para que eu possa ler. E onde hoje nós temos a facilidade, por exemplo, eu tenho a palavra de Deus neste tablet com mais de 50 versões de Bíblias comentadas, com comentários bíblicos, com referência. Então nós temos uma diversidade. Alguns carregam as Bíblias no celular, outros a Bíblia impressa. A minha impressa, eu gosto de notar, rabiscar qual é a palavra de Deus que não fala o coração aceptível. E qual é a importância dessa palavra para você? Qual é a importância que você dá para esta palavra? E nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se puder projetar ali, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos meditar sobre esta palavra, o que a Bíblia fala sobre esta palavra, e Timóteo recebeu do apóstolo Paulo esta palavra. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Vamos ler todos juntos? Não sei se consegue, dá para ler, está muito claro aqui. Dá para ler? Deixa eu só ver aqui se está igual a mim aqui. Tá não. Vamos lá? Todos juntos.
toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amados, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra, que nesta manhã a direção seja do Teu Santo Espírito e que o nosso coração esteja como uma terra fértil, uma terra aplainada, preparada, adubada para receber a Tua palavra como semente. Seja conosco nesta manhã, Senhor, abençoando o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, existe sempre na palavra de Deus, pode deixar projetado aí, tá, Simon? No versículo 16. Existe uma importância, quando nós falamos de Bíblia, quando nós trazemos o nosso entendimento para a palavra de Deus, sempre vai haver a necessidade de nós estarmos acessíveis para receber a palavra de Deus. O texto que a nós está projetado aí, ele diz que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. Ela tem um só autor. Ela tem um só inspirador. Ela tem só um que iniciou e a terminou. É lógico que nós vamos ter os concílios, né? A qual definiram qual era a canonicidade de cada livro, qual era a importância, qual era os livros que deveriam fazerem parte do compêndio bíblico e quais seriam os livros que deveriam ser retirados, que não deveriam estar, pode deixar ligado, que não deveriam estar no cânon bíblico, mas deveriam ser considerados como livros apócrifos, ou livros não inspirados por Deus, mas que tem, e eu indico a você a pesquisar, eu acredito que tenha em PDF, se você não quiser comprar, existe a Bíblia Apócrifa, que são livros escritos por alguns personagens bíblicos, mas que não foram entendidos como inspirados por Deus. Eles têm alguma importância como dados históricos. Eu particularmente, como gosto de história, gosto muito de ler alguns livros apócrifos. Por exemplo, não é um livro canônico, mas é um livro histórico que ajuda muito a compreender a Bíblia. É o livro de Flávio Joséfo, a história dos hebreus, um escritor pagão, a princípio, contratado pelo Império Romano para contar a história daquela época, e nessa história ele muda toda a trajetória daquilo que ele foi contratado para escrever, quando ele é confrontado com a nova seita que estava sendo gerada, que era o cristianismo, através de um revolucionário conhecido por eles, a princípio, como um revolucionário de Nazaré, chamado Jesus, filho de José, o carpinteiro. E a palavra de Deus, ela é, de uma certa forma, como o próprio Paulo nos informa, vários apetrechos ou vários elementos que nos ajudam como cristão a seguir a nossa vida. Há também uma importância, antes de nós aplicarmos o texto, que a palavra ela é de Deus. A palavra é de Deus, mas Deus usou homens para escrevê-la. Lembrando que, como é Deus que inspira os homens,
saiba de uma coisa: a Bíblia diz que tudo que Deus fez é perfeito. Quem destruiu a perfeição de Deus foi o pecado. Agora, embora que tenha sido homens pecadores que tenham escrito a palavra de Deus, a inspiração não pode ser desconsiderada. Lembrando que não foi um qualquer que tenha sido escritor da palavra de Deus. Deus escolheu os seus escritores. Deus conhecia. Eles tinham falhas? Sim, tinham falhas. Mas nunca se esqueça que só quem conhece o coração do homem é Deus. E Deus sabe quem é justo e fiel a Ele. E Ele escolheu os seus escritores para que, através das suas canetas, fossem colocados a inspiração que veio dos céus. Agora, quando eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo esta palavra tão maravilhosa, que a Bíblia, ela é divina, que ela vem de Deus, ela não parte do homem, mas ela inicia dos céus e chega até a terra, para que até hoje e daqui para frente, como foi antigamente e será, para que os homens escutem a palavra, leiam a palavra, meditem a palavra, mas não vai adiantar nada se o nosso coração não estiver aberto para obedecer a palavra. Não adianta eu ler, ouvir, obedecer, ler, ouvir, escutar, se eu não estiver pronto para praticar a palavra. A palavra de Deus, como diz Spurgeon, ele diz: a Bíblia fala no tom da voz do próprio Deus. Grande pregador inglês, Charles Spurgeon, ele faz sobre isso. Um grande teólogo suíço, como Karl Barth, ele diz: Deus se revela de três formas: da forma suprema em Cristo Jesus, de forma geral e através da Bíblia, e de forma direta através das pregações baseadas na Bíblia. Dietrich Bonhoeffer, um grande escritor alemão, ele diz: não tente tornar a Bíblia importante, ela já é importante em si mesma. A Bíblia não pode ser importante, porque ela em si já é importante. Por quê? Porque ela não vem do homem, ela vem de Deus. Outra coisa importante que nós temos que falar sobre a Bíblia: a Bíblia não pode falar o que eu quero ouvir. A Bíblia já fala o que Deus quer falar para nós. A Bíblia não pode falar o que eu quero ouvir. A Bíblia já é o que Deus nos diz, o que Ele quis nos falar. Por isso, não pode ter acréscimo e nem subtração na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simplesmente para ser ouvida, compreendida e aplicada. O problema principal dos dias atuais é que muitos estão fazendo a Bíblia falar o que ela não diz. Estão tentando fazer a Bíblia falar o que Deus não fala. E o que eu posso aprender com a palavra de Deus? Por que a Bíblia ela é importante para o cristão? Primeiro, porque a Bíblia é a palavra de Deus e não frases feitas por homens. A Bíblia, como eu já frisei aqui em várias partes, a Bíblia não compete da inspiração humana. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Certa vez eu perguntei aqui: a Bíblia compete ou progride a palavra de Deus, né? Contém. E alguns ficaram meio que duvidosos quanto o que era a Bíblia. Se a Bíblia se a Bíblia contém. Por que contém? Porque se contém a palavra, ela não contém só a palavra de Deus, contém também a palavra do homem.
ou se ela progride ou acontece. O homem colocou e Deus, em conformidade com o homem, faz acontecer o que o homem escreveu. Não, a Bíblia em todo, ela é a palavra de Deus. E o que eu posso aprender em primeiro lugar, quando eu sei que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e não do homem? Que eu preciso respeitar e obedecer sem questionamento o que Deus me colocou para aprender. Irmãos, a Bíblia, ela precisa ser estudada, mas ela não está aqui e nem aí na sua mão, nem disponível para todos, para ser questionada. Por que a Bíblia não pode ser questionada? Porque ela é a palavra do Supremo Deus. A Bíblia simplesmente é para ser obedecida e não questionada. Ah, pastor, mas eu tenho dúvidas. Sim, você pode ter dúvidas. Você pode buscar respostas a partir das suas dúvidas. Mas questionar, por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre alguns questionamentos da Bíblia. Será que só pode ser formada uma família homem e mulher? Esse é o questionamento mais constante hoje. Por que a Bíblia revela só homem e mulher, e por que não pode ser homem com homem e mulher com mulher? Eu vou dar um exemplo que eu não gosto, mas vou dar um exemplo simples. Vou dar o exemplo de um grande pensador brasileiro chamado Enéas. Ele diz, é só colocar 50 homens numa ilha, e daqui a alguns anos vai lá e vê se tem alguma criança lá. Isso é fato. Isso hoje para nós é simples, né? Porque a ciência, hoje a gente está... Mas assim, irmãos, é a Bíblia. A Bíblia já diz isso. Deus criou, e tudo que Deus fez é perfeito. Muito interessante quando nós pensamos sobre Bíblia. Eu não vou falar o nome porque eu não lembro. Eu estou na dúvida se foi Einstein ou se foi um outro cientista. Mas alguém certa vez disse assim: quanto mais conheço da palavra de Deus, mais eu entendo que Deus... quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu sei o tamanho de Deus. E certa vez existe um grande pensador brasileiro que já trabalhou na NASA. Recomendo você assistir a palestra dele sobre o Big Bang. Adalto, o primeiro nome dele é Adalto. Ele é cientista brasileiro, já trabalhou na NASA e já foi ateu. Ele já foi ateu. Muito boa a explicação dele sobre isso. Certa vez eu estava no seminário, ele foi dar uma palestra para nós, e na lei de Newton, não está desconsiderando Deus. Na lei de Newton diz que tudo partiu de uma força desconhecida, que Newton desconhecia, mas nós conhecemos essa força, e essa força é Deus. Eu creio que é Deus. Quando eu penso até na teoria da evolução, eu penso e vejo Deus, o próprio Criador da teoria fala em Deus. Com isso, queridos, nós podemos considerar que nenhuma ideia humana, por mais certa e bela que seja, é mais perfeita do que a palavra de Deus. Nós não vamos ver nenhum homem sequer, o mais inteligente de todos, o que a partir do momento que começou a medir o QI humano, nenhum homem... certa vez estávamos discutindo e Simon disse que o homem, a pessoa mais inteligente do mundo foi um homem. Aí Paulo diz: não, é uma mulher. Eu não sei quem é, queria fazer a referência, mas não sei. Mas nem essa pessoa que tem o maior grau de inteligência no mundo vai conseguir chegar àquilo que a Bíblia contém, por mais que venha escrever. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela parte de alguém que é inexplicável.
alguém que faz as coisas não só pelos detalhes, mas nos mínimos do mínimo detalhe. Hoje se fala sobre a física quântica, que é a quantidade mínima. É isso, Cléristo? Quantidade mínima, né? O mundo hoje é visto pela quantidade mínima. É só nós olharmos para os nossos celulares. É física quântica. Por quê? Porque eles pegaram um processador que antigamente era quase do tamanho desta igreja e tornaram num algo que cabe na palma das nossas mãos. Isso é física quântica. Mas ainda assim o nosso Deus é o Deus da física quântica. Por quê? Porque Ele nos fez pelo nosso DNA, pelas linhas do DNA. Olha que fato interessante. O nosso DNA revela quem nós somos, e o DNA de cada um de nós é diferente um dos outros. Nosso Deus, a Bíblia diz isso. Somos formados pela mão de um Deus que é inexplicável, mas que deve ser obedecido. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina: a Bíblia, ela é importante porque nos aponta um único caminho. A Bíblia nos aponta um único caminho e desconsidera os atalhos. Presta atenção, queridos. A Bíblia aponta um único caminho, desconsiderando os outros atalhos. Hoje nós vemos tantas religiões, tantas palavras, tantas pessoas procurando a paz, procurando o bem-estar interior. Quantas pessoas hoje estão procurando uma eternidade a qual possam desfrutar dessa eternidade? O problema não é a procura, o problema é onde as pessoas estão baseando para chegarem na eternidade. É claro que nós vamos ter uma série de livros e de literaturas que vão informar vários atalhos, porém, só a Bíblia mostra o caminho. Mais do que isso, queridos, a Bíblia, antes do Novo Testamento, apontava o caminho. No Novo Testamento, o caminho vem até nós. E depois do caminho ter vindo até nós, ele continua aberto para irmos até Deus. A Bíblia é bem clara, ele mesmo diz: eu sou o caminho. Amados, a Bíblia aponta para mim e para você que não há outro caminho a seguir. É uma pena, mas é a dinâmica de Deus em deixar o homem escolher o seu caminho. Mas o próprio Deus diz, lá em Deuteronômio 28, se eu não estou enganado, no versículo 2, vai dizer assim: eis que hoje ponho diante de ti bênção e maldição, vida e morte. E olha que fato interessante, Deus diz assim: eis que eu te digo, escolha pois a vida, escolha pois as bênçãos. Deus está dizendo para mim e para você: nós podemos escolher, nós temos o poder de escolha. Escolher o que, pastor? O caminho que nós vamos seguir. Amados, e como que eu devo seguir o caminho? Como que eu sei qual é o caminho? Tudo está na Sagrada Escritura. Eu quero dar um relato muito pessoal meu. Irmãos, nós não podemos nos influenciar por nada sem antes sermos influenciados pela palavra de Deus. A partir do momento que nós desconsideramos o privilégio que nós temos de ler a palavra, vou dar um testemunho muito breve aqui. Na Coreia do Norte, um dos países mais fechados para o Evangelho, os nossos missionários batistas, sabe o que eles estão fazendo? Eles pegam, enchem balões com hélio, e esses balões, por dentro do balão, tem as Sagradas Escrituras. Eles
imprimem no balão por dentro, por fora não, para que as autoridades não saibam. Eles imprimem dentro do balão alguns trechos da Bíblia. E eles vão na fronteira e enchem esses balões e soltam quando o vento está tocando para o lado da Coreia do Norte. E aí esses balões vão, quando chegam lá, as pessoas estouram o balão e passam anos e mais anos. Um grande pregador da palavra de Deus, Hudson Taylor, foi um dos maiores pregadores do interior da China. Existe até uma série na internet, um vídeo, contando a história deste grande homem. Ele foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia para o mandarim. Quando houve a grande perseguição lá na China, eles tomaram as Bíblias e algumas pessoas até hoje meditam apenas em uma página da Bíblia, enquanto nós temos a Bíblia toda em nossas mãos. E às vezes desconsideramos a palavra. Irmãos, eu quero terminar minha palavra dizendo isso para você. Olha, a Bíblia está pronta para você degustar, para você aplicar, para você aprender. Agora, não se espante com esse último ponto que eu vou falar aqui agora. A Bíblia, ela é importante, porque a Bíblia exalta a Deus, não as placas de igreja. Nós vivemos um tempo hoje em que se briga muito por placa, por ministério, por denominação, por doutrinas. Eu não tenho que brigar por doutrina, eu tenho que cumprir a doutrina da palavra. Eu não tenho que brigar por placa, eu tenho que brigar por aquilo que o Senhor me ensina a brigar contra a minha carne. Eu não tenho que brigar com os outros, eu tenho que brigar com a minha carne, porque é ela que labuta contra Deus. Enquanto nós vivemos um tempo em que, ao invés de nós irmos para apresentar o que a Bíblia ensina, e eu vou falar novamente, vou refrisar de novo, não podemos só ser verborrágicos, só palavras, precisamos testificar através das nossas ações. Nós temos que ir, irmãos, enquanto nós estamos brigando por placa. Pessoas que brigam por conta de cor de igreja, isso, aquilo, enquanto o evangelho tem deixado de ser anunciado. Irmãos, eu contei isso aqui alguns dias atrás, que nós estamos vivendo um tempo agora em que a placa da igreja é mais importante do que o Senhor da igreja, e isso não pode acontecer. Um grande escritor, Thomas Kinney, ele diz: a palavra de Deus está acima de qualquer igreja. Escute, a palavra de Deus está acima de qualquer igreja, porque a igreja é baseada pela palavra. E para finalizar e irmos para casa, a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, e é importante, porque ela revela o nosso estado. A Bíblia é o único livro que revela o nosso estado. Qual é o nosso estado? Nosso estado é um estado caído e pecador, mas por Jesus somos transformados em uma nova criatura. A palavra de Deus nos revela quem nós somos, e ela não nos deixa sair do centro. Porque é o seguinte, irmãos, sem a palavra nós somos pecadores. Sem a palavra nós estamos ou estaremos distantes de Deus. Sem a palavra nós nos perdemos no caminho. Sem a palavra nós somos apenas uma criação. Com a palavra nós somos os filhos de Deus. João 1,12 diz, coloca aí para mim, filho, por favor. João 1,12. E a gente vai terminar lendo essa palavra. Sem a Bíblia, o cristianismo é apenas uma religiosidade vazia. Mas quando desenvolvemos nossa fé com base nas Escrituras Sagradas, então entendemos que somos libertos pela palavra.
A palavra de Deus nos liberta de todo o pecado. Se quisermos viver vidas dignas do nome de ser cristãos, então não podemos viver sem respirar, sem se alimentar e sem praticar a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Olha o que diz a palavra de Deus. Mas para crer é preciso ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Somos filhos porque ouvimos e obedecemos. Amados, não tem como fugir disso sem a palavra, sem Deus. Com a palavra temos Deus. A palavra é o próprio autor falando aos nossos corações. Que esta palavra, a qual nós precisamos amar acima de tudo, não deixe de ser o seu alimento diário. Se alimente da palavra e você se surpreenderá com o que Deus fará através da sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. A tua palavra, que ela possa ser escondida em nosso coração, que o Senhor possa estar conosco, abençoando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém.